Poucos homens sabem disso, mas existe uma parte do corpo feminino que, quando você aprende a tocar, ela se entrega sem resistir. E não é o que você está pensando. É sutil, é invisível, e só os homens além da média conseguem acessar. Mas para isso, você precisa entender todos os pontos que eu vou te mostrar aqui. O erro não está em tocar, mas em tocar no lugar errado. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando conquistar pelo caminho mais óbvio, o físico. Mas o verdadeiro território da sedução não está no corpo dela, está na cabeça. Quem domina a mente, conquista o resto. Quem sabe estimular a imaginação, cria desejo. Porque a mulher, diferente do homem, não se move apenas pelo que vê. Ela se move pelo que sente, pelo que imagina, pelo que não entende completamente, mas quer descobrir. E é aí que está a chave. A imaginação feminina é um mundo próprio. Um universo onde o desejo se constrói aos poucos, com símbolos, histórias, atmosferas. É um fogo que não se acende com isqueiro, mas com faíscas psicológicas. Enquanto muitos homens tentam acelerar o processo com toques, elogios ou investidas diretas. Os que realmente entendem o jogo fazem o oposto. Eles criam tensão. Eles alimentam a curiosidade. Eles fazem com que ela deseje antes mesmo de entender o porquê. Porque o desejo, para a mulher, nasce muito antes do toque físico. Ele nasce na narrativa. Esther Perel, uma das maiores especialistas em psicologia do desejo, diz que a imaginação é o principal órgão sexual feminino. Não é o corpo dela que responde primeiro, é a mente. É quando ela imagina como seria estar com você, como seria ser desejada por você, como seria mergulhar naquele mistério que você carrega. É nesse ponto que o jogo começa a virar. E você pode ter certeza. O homem que consegue colocar ideias dentro da cabeça dela consegue fazer com que ela deseje por vontade própria, sem insistência, sem esforço, porque o desejo mais forte é aquele que nasce dentro dela, e não o que você tenta impor de fora. Seduzir uma mulher é como escrever uma história onde ela é a protagonista, mas você é o autor invisível. Ela precisa sentir que está em algo único, algo que não acontece com qualquer um. Você ativa isso nos detalhes, na pausa antes de falar, no olhar que dura meio segundo a mais, na forma como você some por um tempo e aparece de novo sem precisar se explicar. Tudo isso planta imagens na cabeça dela, e essas imagens crescem. Crescem porque o desejo feminino é simbólico, é emocional, é subjetivo. E quem entende isso, joga em outro nível. A grande vantagem de usar a imaginação como ferramenta de sedução é que ela trabalha 24 horas por dia. Mesmo quando você não está presente, ela está processando. Ela está lembrando do seu cheiro, do seu olhar, da forma como você a fez se sentir. E quanto mais ela pensa, mais o desejo aumenta. Porque o que é vivido pode ser esquecido, mas o que é imaginado tem o poder de eternizar. A mente dela, quando estimulada da forma certa, faz todo o trabalho para você. E se agora você entende que a mente dela é o verdadeiro campo de batalha, a próxima pergunta é inevitável. Como manter esse desejo vivo dentro da cabeça dela? Como manter acesa essa chama invisível que, uma vez desperta, pode fazer com que ela pense em você o dia inteiro? A resposta está numa arte tão antiga quanto poderosa: o domínio do ritmo e da tensão. Porque uma história sem pausas, sem clímax, sem expectativa, é uma história que cansa. E o mesmo vale para a sedução. Na mente feminina, o desejo não floresce no conforto constante. Ele cresce na ausência controlada, na tensão bem administrada, no espaço entre a ação e a reação. Homens que entendem isso jogam num ritmo diferente. Eles sabem que, assim como numa boa música ou num filme envolvente, o que prende a atenção não é a sequência de estímulos, mas a pausa entre eles. É o intervalo que cria expectativa. E é essa expectativa que faz o coração acelerar, a mente imaginar, o corpo desejar. Seduzir não é uma corrida de 100 metros, é uma dança. E nessa dança, saber o momento certo de avançar e o momento de recuar
é o que define se ela vai querer dançar com você de novo, ou se vai sair pela porta sem olhar para trás. Quando você se torna previsível, você perde valor. Quando você entrega tudo de uma vez, ela não sente que precisa conquistar nada. E o que não exige esforço, não gera apego. Por isso, o verdadeiro sedutor domina o tempo como um maestro domina uma orquestra. Cada pausa, cada silêncio, cada aparição súbita é uma nota que intensifica a música do desejo. É por isso que tantos homens ansiosos falham. Eles confundem presença com insistência. Acham que estar sempre disponível é prova de interesse, quando na verdade é sinal de carência. A mulher não quer um homem que se ajoelha. Ela quer um homem que se posiciona, que sabe que o próprio valor é alto demais para se entregar por migalhas. E o que é escasso é valioso. O mistério que você sustenta, o controle que você demonstra, a sua capacidade de não ceder à ânsia de agradar, tudo isso constrói uma tensão que ela sente. Uma tensão que pulsa nos pequenos gestos, no tempo que você demora para responder, no olhar que você segura por 2 segundos a mais, no sumiço estratégico, na ausência que provoca mais do que qualquer palavra. Robert Greene, autor de obras como A Arte da Sedução e As 48 Leis do Poder, ensina que o verdadeiro domínio do desejo está na criação do suspense, da expectativa. Ele afirma que a distância emocional é o que alimenta o fascínio, porque o que é óbvio perde força e o que é escasso se torna irresistível. O desejo não nasce da satisfação imediata, mas da frustração controlada. Não é o toque que excita, é o quase. Não é a mensagem enviada, é a dúvida se ela virá. Não é o beijo, é a tensão que o antecede. O homem que entende isso transforma cada interação num palco. Ele se torna o protagonista de um drama silencioso, e ela, a espectadora que não consegue parar de assistir. Esse ritmo, essa oscilação entre presença e distância, é o que mantém a imaginação dela ativa. Quando você surge, você acende. Quando você recua, você alimenta. E ela entra nesse ciclo não porque você força, mas porque você conduz. Sedutores de verdade não correm atrás do desejo feminino. Eles fazem com que ele floresça naturalmente, como quem planta uma semente e rega com paciência. Porque o desejo não nasce da pressão, nasce da tensão. E a tensão só existe quando você tem autocontrole suficiente para não se entregar inteiro de uma vez. Mas dominar o tempo é só metade do jogo. A outra metade está em como você se comunica enquanto o tempo passa. Porque não basta saber quando aparecer ou sumir. O que realmente gruda na mente dela é o que você transmite nos pequenos gestos, nos silêncios, no subtexto. A mulher se envolve não apenas pelo que você diz, mas pelo que ela sente sem que você precise dizer nada. E é aí que começa a verdadeira arte da linguagem invisível. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina de uma vez por todas, então atenção, a espera finalmente acabou. Depois de meses de trabalho e dedicação, o livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. Nele, eu revelo estratégias que nunca pude mostrar nos vídeos. Você vai dominar a mente feminina e o jogo da atração. Criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle. O link está no primeiro comentário fixado. A psicologia da sedução é para quem realmente quer ser, além da média. Existe um tipo de comunicação que não se aprende em livros de autoajuda, nem se copia de roteiros prontos. É a linguagem silenciosa da presença. Aquela que se expressa no tom da voz, na pausa antes de falar, no silêncio que você sustenta sem ansiedade. Porque na sedução o que mais fala é o que não se diz. A mulher lê nas entrelinhas, interpreta sinais, absorve atmosferas. Enquanto o homem tende a ser direto, ela percebe o mundo por camadas. E se você quer mesmo prender a atenção dela, precisa começar a dominar a comunicação invisível. A arte de dizer tudo, sem dizer nada. Essa linguagem começa pelo corpo. Seu jeito de andar, de ocupar o espaço, de olhar para ela, tudo isso transmite uma mensagem antes mesmo de qualquer palavra sair da sua boca.
Jordan Peterson, psicólogo clínico e referência em comportamento humano, ensina que a postura e a linguagem corporal são extensões do seu valor interno. Um homem que sabe quem é, que está centrado, transmite força mesmo parado. E a mulher percebe isso num nível quase instintivo. Ela sente. Porque antes de ser atraída por você, ela precisa sentir segurança, presença, direção. Mas essa segurança não é sinônimo de rigidez. É controle emocional. Um tipo de calma que não é apatia, mas domínio. O homem que domina a si mesmo se torna enigmático. E nesse enigma, ela projeta o que deseja. A linguagem que seduz não é um discurso bem ensaiado. É um ritmo emocional. É a maneira como você responde, como você aguenta o silêncio sem querer preencher cada espaço. O silêncio, aliás, é uma das armas mais poderosas que você pode usar. Ele cria tensão, deixa espaço para o imaginário dela trabalhar e, mais importante, te diferencia. Enquanto os outros falam demais, você cala com intenção. E quando você decide falar, cada palavra conta. O homem que desperta desejo não diz o óbvio. Ele sabe provocar sem vulgaridade, elogiar sem bajulação, insinuar sem revelar. Ele fala com intenção e, mais importante, sabe parar no momento certo. Porque o objetivo não é impressionar, é marcar. Deixar algo ecoando na mente dela, mesmo depois que a conversa termina. Isso é muito mais poderoso do que qualquer frase feita. Sedução não é o que você impõe, é o que você provoca. É o que você desperta nela sem pedir nada em troca. Um gesto contido, um sorriso lateral, um olhar que diz: eu sei algo que você ainda quer descobrir. Isso cria uma narrativa silenciosa entre vocês. Uma conexão que não precisa de legendas, porque é sentida no campo emocional. E aí está a mágica. Você passa a ser lembrado não pelo que fez, mas pelo que fez ela sentir. E o mais impressionante é que quanto mais você domina essa comunicação silenciosa, mais ela começa a sentir uma conexão que nem sabe explicar. É como se ela já te conhecesse, como se algo em você fosse familiar, confortável, instintivo. Mas isso não acontece por acaso. Existe uma técnica por trás disso, sutil, quase imperceptível, que cria essa sensação de intimidade profunda, o espelhamento psicológico. Existe um tipo de sedução que não precisa ser dita. Ela é sentida. É aquela sensação inexplicável que faz uma mulher olhar para você e pensar: tem algo nele que me atrai, e eu nem sei o que é. Essa sensação nasce quando você ativa nela uma impressão poderosa, a de que vocês já se conhecem, como se estivessem conectados por algo invisível. Mas isso não é mágica, é técnica refinada. É o espelhamento psicológico, uma das armas mais eficazes da sedução real. O cérebro humano é programado para confiar no que é familiar. E o que é espelhado, o que parece com a gente, o que reflete nossos gestos, nossas palavras, nosso tom de voz, ativa essa sensação de proximidade. Quando você domina o espelhamento, você cria um ambiente onde ela se sente confortável, compreendida, vista. E no mundo atual, onde quase ninguém escuta de verdade, isso é mais sedutor do que qualquer elogio ou toque físico. Mas o espelhamento não é imitação. Não é copiar o que ela faz. É capturar o ritmo emocional da mulher e se alinhar a ele de forma sutil. É ajustar o tom da sua voz ao dela. É modular sua linguagem para que ela soe familiar aos ouvidos dela. É perceber os valores dela e espelhar esses valores na sua postura, na sua visão de mundo. E quando isso é feito com naturalidade, algo curioso acontece. Ela começa a projetar em você o que gostaria de ver em um homem. Você se torna um reflexo das fantasias emocionais dela. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, falava sobre a projeção como um mecanismo inevitável da mente humana. Nós projetamos nossas ideias, medos e desejos nos outros, principalmente naqueles que nos despertam algo profundo. Quando uma mulher começa a projetar em você o que ela busca, o que ela idealiza,
Ela se conecta emocionalmente antes mesmo de entender por quê. E quando essa conexão acontece, o corpo segue o caminho que a mente já iniciou. É por isso que o espelhamento psicológico é tão poderoso. Ele não exige esforço físico, não depende de aparência, não precisa de frases prontas. Ele opera no nível mais sutil da sedução, o da identidade. Você não tenta mostrar que é o homem certo. Você faz ela sentir que você é. E esse sentimento é impossível de resistir, porque parece nascer dentro dela. Você não se impõe. Você se torna parte da narrativa emocional dela. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como eu desenvolvo tudo isso de forma natural? Como eu me torno esse homem que domina o ritmo, a linguagem, o espelhamento, sem parecer que estou interpretando um papel? A resposta é simples, mas profunda. Você precisa se transformar. Porque nenhuma técnica funciona se o homem por trás dela ainda vive na escassez, na insegurança, na carência. O verdadeiro jogo começa quando você deixa de correr atrás e passa a atrair. E é exatamente aí que entra a sua maior virada. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço a mente feminina. Eu te agradeço, meu irmão. Você é o além da média. O ponto de virada na vida de um homem não acontece quando ele aprende a falar bonito, nem quando decora técnicas para impressionar mulheres. A virada acontece quando ele muda a relação que tem consigo mesmo. Porque o verdadeiro ímã de desejo não é o que tem mais músculos, mais dinheiro ou mais frases prontas. É o que tem mais centro, mais controle, mais clareza sobre quem ele é. E essa força silenciosa é percebida de longe. Uma mulher sente quando está diante de um homem que não precisa de aprovação, porque ele já se validou internamente. Enquanto muitos tentam preencher o vazio com atenção feminina, o homem que se transforma entende que a carência afasta, que o excesso de necessidade tem cheiro e que esse cheiro repele. Sedução é magnetismo, não insistência. E magnetismo nasce da abundância, daquela sensação de que você não está desesperado por ninguém, porque você já se sente completo. Você não entra numa relação para se completar, você entra para transbordar. E é esse transbordo que atrai. É isso que faz com que ela sinta: esse cara não precisa de mim, mas mesmo assim me quer. E essa percepção é irresistível. Daniel Goleman, psicólogo e autor de Inteligência Emocional, afirma que o autocontrole é uma das características mais valiosas de líderes e indivíduos emocionalmente maduros. E no campo da sedução, isso é ainda mais poderoso. Quando você se domina, você se destaca. Porque a maioria ainda vive refém das próprias emoções. Ansiosos, impulsivos, reativos. O homem que respira fundo antes de agir, que não reage a tudo, que observa mais do que fala, se torna raro. E o que é raro é desejado. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige confronto interno, exige dor, exige autoconhecimento. Mas é essa dor que constrói a base do verdadeiro valor. Você começa a perceber que não precisa implorar por atenção, que não precisa correr atrás de validação. Você apenas vive com propósito. E viver com propósito é uma das formas mais puras de poder. Miyamoto Musashi, o lendário samurai, dizia que o guerreiro deve dominar a si mesmo antes de enfrentar o mundo. E na sedução isso é absoluto. O homem que se domina tudo ao redor. E o mais interessante é que quando você atinge esse nível, tudo o que falamos até aqui, ritmo, tensão, linguagem, espelhamento, começa a acontecer naturalmente, porque você não está mais interpretando. Você se tornou o homem que não precisa forçar nada. Sua presença comunica, seu silêncio atrai, sua ausência pesa. Você não pede espaço, você ocupa. E quando ela percebe isso, quando ela sente esse campo de presença, ela se entrega. Não porque você forçou, mas porque você despertou nela algo que ninguém mais soube tocar. A transformação verdadeira é interna.
Ela começa quando você decide parar de se adaptar para ser aceito e começa a evoluir para ser admirado. Não por arrogância, mas por presença, por clareza, por domínio. Porque o homem que não precisa conquistar é o homem que todas querem conquistar. Se esse vídeo fez sentido para você, irmão, então já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E se quiser dar o próximo passo junto com a gente, torne-se membro. Além de ter acesso a vídeos exclusivos, seu nome aparece nas telas finais como parte dessa irmandade. Aqui a missão é clara: formar homens além da média. Homens que pensam, sentem e agem com estratégia. Juntos, somos mais fortes. E estamos só começando, meus irmãos.